sofre. Bom, a gente vai em frente, porque tem mais uma notícia ligada com relação com o futebol e relacionada também a um outro jogador brasileiro, né? E desta feita, a decisão foi adotada no Brasil e quem comenta a notícia é o companheiro Thiago Pide. Exatamente, né, Toninho? Hoje, né, a gente teve a decisão aí, né, foi divulgada a decisão aí do STJ, né, o Supremo Tribunal de Justiça, né, que condenou, né, decidiu aí, na verdade, né, prender, né, o Robinho, né, por estupro, né, uma decisão aí de 9 votos a 2, né, para que o Robinho fosse preso, né, pelo crime de estupro. Isso daqui é um acontecimento de extrema gravidade, né, porque o Robinho ele foi condenado na Itália, né, a Itália pediu a extradição do Robinho para ser preso, né? Isso não está previsto na nossa legislação, né? Mas arbitrariamente, né, os ministros aí do STJ, né, decidiram, né, que o Robinho deveria ser preso. Ou seja, eles sequer julgaram o mérito da questão, né? Eles não reabriram aqui o processo para apurar, né, se o Robinho, né, deveria ser preso ou não. Ou seja, mostra, né, que é uma decisão, né, totalmente fora da lei, né? Se o Robinho for preso, ele será preso, né, de maneira ilegal, né? O advogado dele está tentando, apelando aí tanto para o STJ quanto para o STF, né? Mas se ele for preso, vai ser uma medida ilegal, arbitrária desses ministros, né? E mostra, né, que a nossa justiça não vale porcaria nenhuma, né? Mostra que a nossa justiça é uma justicinha, né, de meia tigela, né, que é subserviente aos países estrangeiros, né? Então é importante lembrar, né, que o Robinho, né, viria jogar no Santos, né? Quando ele começou esse processo, né? A imprensa, né, fez um verdadeiro carnaval, né? Se as feministas aí das ONGs identitárias, né, aderiram aí a essa campanha, né, contra o Robinho, né? E o Robinho sequer pôde, né, continuar a jogar pelo Santos, né, sem ser condenado aqui no Brasil, sem absolutamente nada, né? Eles pediam aí, né, inclusive a esquerda entrou nesse barulho, né, de pedir a prisão antecipada, né, do Robinho. Evidentemente que essa decisão aí, essa campanha, né, ela tem motivações políticas, econômicas por trás, né? A gente viu vários casos aqui, inclusive daquele empresário, né, que estava aí sendo acusado, né, pela Mariana Ferrer, né, de cometer estupro, né? A atitude da imprensa foi totalmente diferente do que teve para com o Robinho, né? No Robinho, buscou-se aí já condená-lo antes de qualquer coisa. Evidentemente que nós não estamos aqui para condenar nem absolver, né? Eu não sou juiz, não sou do judiciário, né? Mas nós estamos aqui para defender a legalidade da coisa, para defender os princípios, né? Mas agora, para fechar aqui rapidinho, né? O que eu vi, né? O que eu li, tanto na imprensa, os áudios que foram divulgados, né? Em nenhum momento o Robinho disse que ele tinha cometido o crime de estupro. Muito pelo contrário, ele falava que aquelas pessoas que estavam envolvidas na situação deveriam responder por aquilo que fizeram, né? Mas
a juíza lá, identitária lá da Itália, resolveu condenar o Robinho mesmo assim, né? E mesmo o Robinho falando uma coisa, né, existe uma espécie de lava-jato aí da imprensa, né, para que a opinião pública condene o Robinho. É isso aí, Tony. Ok, eu fecho essa parte do nosso programa, né, para dizer o seguinte, que não se trata da defesa da conduta nem do Daniel e tampouco do Robinho. Né, como assinalou corretamente o Thiago, aqui não é um tribunal, né, e nós somos políticos, analistas, procuramos analisar a coisa de um ponto de vista material e não nos interessa, né, assumir esse papel. Nós somos, inclusive, contrário à justiça tal como ela existe, dessa maneira. Né? E não se trata de que a gente esteja saindo em defesa do Robinho e do crime que eventualmente possa ter acontecido. Né? O que acontece é que a esquerda sempre teve como política defender que todo cidadão tem os seus direitos assegurados, inclusive os criminosos. Inclusive os criminosos. Né? A direita é campeã da defesa dos direitos dos cidadãos. A esquerda, desculpa. A direita, por seu lado, sempre foi punitivista e moralista. Né? Inclusive, a política dessa direita é bandido bom, é bandido morto. Tem que prender, tem que arrebentar, tem que matar. Né? São slogans, por exemplo, do bolsonarismo. Mas quando se trata de uma campanha feita pelo imperialismo, uma campanha feita pelos identitários, a esquerda abraça, né, a política do bolsonarismo, da direita. Né? Se trata de uma situação de deturpação da esquerda, que está perdendo o seu caráter, e a própria esquerda está empunhando a bandeira do punitivismo, com mais fervor até do que a própria direita. Né? Porque a direita é seletiva, a direita quer usar essa bandeira contra o pobre, preto, da comunidade da favela. A esquerda já quer usar para todo mundo, né? Porque o preto pobre ninguém defende. E quando tem um preto que ganhou dinheiro, que ganhou fama, mas que não deixa de ser atacado por causa disso, e que é alvo de um ataque muito grande na imprensa internacional, e é tratado dessa maneira, um jogador sendo punido com base na lei internacional, com a justiça brasileira decidindo adotar o cumprimento de pena de um julgamento que foi feito em outro país, sobre condições totalmente desfavoráveis, adversas para o jogador, que usou da condição de estar no Brasil, que era um direito dele, para se resguardar da perseguição, e agora vem a justiça brasileira e adota, né, quer adotar a punição imposta pela Itália, né, quando o jogador brasileiro usou do direito, né, de permanecer no Brasil e de não, inclusive, não se sujeitar ao julgamento da justiça italiana. Quer dizer, a justiça brasileira está passando por cima dos direitos do Robinho. E nós estamos aqui para defender os direitos democráticos de todos os cidadãos, mesmo daqueles acusados de serem criminosos e, eventualmente, inclusive e principalmente, daqueles que são considerados pela sociedade criminosos, como é o caso dos mais de 800 mil presos que são membros da classe trabalhadora brasileira. E, inclusive, para defender os direitos democráticos, mesmo dos reacionários de direita. Né? Porque quem não defende o direito de um, não defende o direito de ninguém. Vamos em frente na nossa pauta. Agora, vou passar para o... eu vou destacar aqui um tema importante, mas é que depois o Thiago dá uma pitada nesse tema, que é um tema importante. Né? Porque o Ministério Público Federal pediu que o marinheiro João Cândido, né, líder da revolta da Chibata, de 1910, seja reconhecido como anistiado político. Né? A tese foi defendida hoje, foi defendida não só a tese, mas a instauração de um processo administrativo para reconhecer que João Cândido Felisberto foi o líder da revolta das Chibatas de 1910, né, seja considerado anistiado político.
e o pedido foi enviado para o Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania em um documento formulado pelo filho Adalberto Nascimento Cândido, filho do João Cândido. Segundo o Ministério Público Federal, a perseguição a João Cândido não foi restrita ao contexto do movimento que lutou contra os castigos corporais da Marinha. Ela teria se estendido por toda a sua vida. João Cândido morreu em 1969, quando já tinha 89 anos, em decorrência de um câncer. Não teve reconhecimento, nem recebeu anistia, reparação ou pensão do Estado brasileiro. Houve apenas uma pensão concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Bom, eu queria brevemente destacar, é óbvio, né, que o problema aqui não é um problema de reparação econômica, é um problema de natureza política. Né? O Cândido é simplesmente um dos maiores, se não o maior herói, né, do século XX, do povo brasileiro, entre grandes heróis que tem o povo brasileiro na sua luta contra a opressão, né? Todos eles, inclusive, que tiveram que, para defender os interesses, né, dos seus irmãos, da classe trabalhadora, tiveram que pegar em armas. Né? Foi o caso do João Cândido, foi o caso de Lamarca, de Carlos Marighella, né? De tantos heróis. A esquerda covarde, né? A esquerda